meio-dia e 4, eu estou recebendo o Álvaro Santos, advogado especialista em direito do agronegócio. Isso aí é extremamente importante, né, Álvaro? Sem sombra de dúvida, Fabélia. Primeiro, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal. E as colocações do Chico vão na linha daquilo que defendemos. O Brasil é um país continental e nós precisamos regularizar esses imóveis que há muito tempo já são possuídos por algumas pessoas, alguns trabalhadores. É preciso legitimar essa posse que vem há bastante tempo, porque só com o título na mão que o produtor vai conseguir acessar crédito, que ele vai conseguir acessar tecnologias, dar aquela produção em garantia para produzir alimentos para o Brasil e para o mundo todo. Bom, e o nosso assunto hoje, ele fica quase que dentro disso aí também, né? Fica lá assim, puxa um pouquinho, né? O que o produtor precisa ficar atento na hora da compra e da venda de imóveis rurais? Fabélia, parece que foi muita coincidência, né? O assunto do Chico está bem conectado com aquilo que a gente veio trazer hoje. O produtor rural, muitas vezes, ele vai comprar um imóvel rural. Por quê? Ou ele quer ampliar a área produtiva, né? Seja o pecuarista, seja o agricultor, ou às vezes é um investidor que busca um imóvel rural para cedê-lo através de um arrendamento ou de uma parceria para obter rendimentos. Isso é bastante comum. Mas na hora dele fazer essa aquisição, é preciso muitos cuidados, porque envolve, na maior parte das vezes, investimentos altíssimos. E aí ele precisa tomar uma série de diligências nessa negociação. A negociação, ela tem várias fases. O vendedor oferta aquele bem por um determinado preço. Há ali uma negociação sobre esse valor, sobre as condições de pagamento. Mas não acaba aí. Tem uma série de outras etapas. A gente precisa fazer uma análise documental de todo o histórico daquele bem e daqueles vendedores. Depois que essa análise é feita, é que a gente vai passar para a fase seguinte, que é a elaboração do contrato de compra e venda, geralmente por instrumento particular. Depois disso, vai chegar a fase da escrituração, outorga da escritura pública definitiva de compra e venda, que é obrigatória para vendas cujo valor seja superior a 30 salários mínimos no Brasil, e por fim o registro da escritura pública no nome dos compradores. Aí então ele se torna dono daquele imóvel. Tá bom, então vamos começar ali, porque você já fez uma lista enorme aqui desse processo. Eu vou lá no cartório e peço um histórico daquele imóvel. Eu já estou assegurada? Fabélia, eu digo que é o primeiro passo e um dos mais importantes, mas não é o único e não é suficiente, apenas essa análise. Eu separei aqui alguns tópicos. O primeiro é justamente esse. Depois que houve ali o combinado do preço e das condições, o comprador ou a pessoa que estiver assessorando fazer o levantamento dos documentos cartorários, que aí envolve certidão da matrícula, o título aquisitivo do vendedor, como que aquele vendedor comprou aquele bem, a escritura dele, uma certidão vintenária em algumas situações é recomendado. Pedir também nesse momento a certidão de casamento ou de nascimento de quem está vendendo. Então é uma série de documentos junto ao cartório de registro de imóveis e ao tabelionato de notas, para a gente ver todo o histórico daquele bem, ver se existe hipoteca, se existe algum gravame naquele bem, pedir a certidão de ônus e gravames. Então é um passo inicial, mas não definitivo. Agora, você falou aí de algumas certidões e a gente já sabe que algumas não são disponíveis lá no cartório de registro de imóveis. Então envolve mais de um cartório. Justamente. Além de você ter que buscar, às vezes, um documento do tabelionato de notas, que é um cartório distinto do registro de imóveis, na maioria das vezes, o imóvel rural, ele possui registros e cadastros em outros órgãos, diferentemente do imóvel urbano, que muitas vezes se limita ao cartório de registro de imóveis e à prefeitura. O imóvel rural não. Além desses documentos cartorários, existem os documentos fundiários, que vai naquilo que o Chico Graziano falou agora há pouco, que a maior parte deles você vai ver perante o INCRA, que está completando 50 anos. Então, perante o INCRA, você vai ver o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Você vai ver se o imóvel já foi georreferenciado e se esse georreferenciamento já foi certificado.
Geralmente quem faz esse trabalho é um agrimensor. É muito importante porque imóveis abaixo de 100 hectares, acima de 100 hectares hoje, você só consegue passar a escritura e registrar se ele tiver sido georreferenciado. Agora, esse georreferenciamento é outro problema, porque a gente já trouxe aqui no programa que eu declarar o CAR não significa que está resolvido, porque ele pode ser devolvido com pendências. Sim, então assim, existe aí uma conexão também entre o georreferenciamento e o CAR. O CAR é um outro documento também que o produtor precisa ficar atento, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é feito perante o órgão ambiental estadual ou municipal, que também precisa ser analisado. O GEL é muito importante para o produtor ter certeza das divisas daquela fazenda que ele está comprando e também do tamanho exato. Antigamente era muito comum, o produtor ele falava que comprava a escritura. Às vezes ele pegava uma escritura de 100 alqueires e depois de muito tempo ele foi medir, ela deu 80. E aí? E essa diferença que às vezes foi paga e já passou muito tempo e já não dá para discutir. Então o georreferenciamento, ele é muito importante. Esses documentos, o produtor vai conseguir acesso a eles geralmente no INCRA, através de uma assessoria técnica. Você falou muito bem do Cadastro Ambiental Rural. Existe uma série de documentos ambientais que o produtor precisa ver. Por quê? Hoje a nossa legislação, ela traz a responsabilização daquele que compra o imóvel. Quando você compra o imóvel, você está comprando tudo que vem com ele. Todos os problemas também, todos os ônus vêm para mim. Justamente. E na parte ambiental é uma parte muito delicada. Porque, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgou há pouco tempo que algum dano ambiental, por exemplo, o desmatamento numa reserva legal ou numa área de proteção permanente, ele é imprescritível. E quer dizer, isso pode trazer um problema para você daqui a muitos anos. Então é importante ver o recibo do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ver se o vendedor tem as licenças de desmatamento daquela área. Quando você está falando do vendedor, vamos lembrar bem aqui que não é o corretor, está falando daquele que é o proprietário que aparenta ali como proprietário desse imóvel que está à venda, né? Perfeito, Fabélia. Depois que você analisar a matrícula, você vai ver quem que é o verdadeiro dono. É quem está lá na matrícula com o título registrado. Esse é o primeiro passo. E aí, geralmente tem um corretor intermediário que vai aproximar as partes. Mas você vai fazer toda uma pesquisa em relação ao bem e aqueles vendedores, geralmente o marido e a mulher. É importante que eu, compradora, eu tenha ali um profissional que tenha essa condição de fazer uma pesquisa e até uma discussão mais profissional nesta hora? Com certeza, Fabélia. Aqui a gente falou de documentos cartorários, né, geralmente no âmbito de um advogado, documentos fundiários, às vezes você vai precisar de um agrimensor, de um topógrafo para analisar essa documentação. E agora, por último, a gente falou de documentos ambientais, que é da índole de um consultor ambiental, geralmente um engenheiro florestal ou ambiental, que vai saber sobre esse assunto. Então, na realidade, eu tenho um conjunto de profissionais envolvidos para me dar uma total segurança. Perfeito. O produtor, ou ele vai buscar uma assessoria especializada, que já apresenta esse serviço de forma conjugada, ou ele vai ter que buscar vários profissionais para assessorá-lo e fazer um negócio seguro, sem falar ainda nos documentos fiscais. Bom, então, está entendendo que também a sua assessoria, essa consultoria que você busca, precisa ser de profissionais de competência, porque também se buscar uma consultoria vamos ser realistas, com picareta, isso não vai resolver nada, vai chover no molhado. Teve ali ainda uma dessas certidões que você mencionou, que tem aquela situação que quando, eu não sei se cabe aqui, a pessoa física faz alguma dívida, algum financiamento e coloca um imóvel desse aí, isso aí sai também, tem que buscar, e aí eu tenho que buscar, às vezes, não é só a inscrição, eu tenho que buscar a informação daquele proprietário, que é o que você falou, de ter ali certidão de casamento, para saber se a esposa, herdeiros, espólio, enfim. Tudo. Fabélia, essa questão das dívidas dos vendedores é um tópico muito importante. Você precisa fazer o levantamento de certidões fiscais, trabalhistas,
previdenciárias, se tem ações na justiça Que pode ter civil. uma ação na justiça ainda em andamento. A pessoa hoje, ela responde perante as suas obrigações com o seu patrimônio. Então, se aquela pessoa que está vendendo possui mais dívidas do que ativos, e ela está desfazendo aquele ativo, às vezes você vai arrumar um problema com o credor dele. Então, você precisa averiguar se o patrimônio dele é suficiente para saldar as obrigações, através dessas certidões. E aí, nesses credores, eu posso ter tudo isso aí que você mencionou, de instituições financeiras, questões trabalhistas, e, enfim, isso aí tudo... São dívidas e obrigações de várias naturezas. Então, dívidas bancárias, às vezes com hipoteca, às vezes só com penhor de grãos ou de gado. Então, você tem uma série de órgãos e documentos que precisam ser analisados. E a gente nem falou ainda dos fiscais, documentos fiscais contábeis. Acho que a lista é grande. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. Vamos ver o que vai dar tempo aqui da gente falar aqui ainda. Hoje nós estamos conversando com Álvaro Santos e o nosso assunto é a documentação necessária. O que é preciso tomar os cuidados, quais cuidados necessários para a compra, especialmente a compra, né, de um imóvel rural. Aí a gente estava falando aí das questões ambientais. Pode ter algum embargo mais difícil de ser detectado logo assim? Vamos falar assim, superficialmente? Fabélia, além de ver o cadastro ambiental rural, eventuais licenças de supressão ou de desmatamento, você tocou num ponto extremamente importante. Avaliar se existem ou não embargos e autuações ambientais, seja perante o IBAMA, ICMBio ou a respectiva Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Por que é importante? Hoje existe um movimento internacional para avaliar essas questões, principalmente na hora de você comercializar a sua produção. Então, na verdade, eu tenho várias instituições e não basta eu pegar uma certificação ali, uma análise, uma pesquisa de uma. Eu preciso ir em todos os órgãos. Exatamente, você precisa avaliar em vários órgãos e ter noção que essa questão ambiental, ela não pode apenas te trazer uma multa, uma autuação. Se houver um embargo naquela área, você pode ter problema na hora de vender a sua produção. Se você planta soja ali e tem um embargo, existem traders aqui da nossa região que não adquirem aquela produção. Eles olham, porque o IBAMA ele tem um mapa do Brasil destacando todas as áreas que estão embargadas. Então, às vezes, o imóvel está tudo correto no cartório, no INCRA e nos demais órgãos, mas tem um embargo. E aí você pode ter um problema sério lá na frente. Não são apenas as adquirentes de grãos, os frigoríficos também estão seguindo esse movimento de olhar se existe algum embargo ou não. Isso aí é aquela tal da rastreabilidade. É a palavra perfeita. Hoje, com as novas tecnologias, estão buscando certificar e rastrear a produção desde a origem. Então, não pode perder tempo. Vamos falar aqui rapidinho dos documentos fiscais, já são 12h24. O que são esses documentos fiscais? Bom, nós falamos documentos cartorários, nos respectivos cartórios, fundiários no INCRA, ambientais no IBAMA e na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Mas existem também documentos fiscais que precisam ser avaliados, tanto em relação ao imóvel quanto em relação às pessoas que estão vendendo aquele bem. No caso do imóvel rural, o principal documento, ou inicial, é o NIRF, o número do imóvel rural na Receita Federal. Então, pela internet, você consegue verificar se aquele NIRF está regular ou não. Além disso, quem está comprando precisa obter uma certidão negativa do imóvel rural, para ver se o ITR dos últimos 5 anos, o Imposto Territorial Rural, se ele foi pago. Porque senão você, além de estar assumindo essa obrigação, você não consegue lá na frente registrar a sua escritura pública. Mas não são apenas esses documentos. Você precisa olhar as declarações do ITR. Né? A gente vem acompanhando essa discussão sobre o ITR, a municipalização, o valor da terra nua que tem sido majorado de forma abusiva por alguns municípios. E quem está comprando precisa ver se as declarações anteriores foram corretas. Porque mesmo que ela foi transmitida, a Receita Federal tem 5 anos para fiscalizar. É aquela análise. É uma análise apurada para ver se não tem algum resíduo do ITR dos anos anteriores.
que às vezes lá na frente vai estourar aquilo e vai te trazer um problemão. Além desses documentos federais, é importantíssimo analisar a inscrição estadual dos vendedores perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás ou do respectivo estado, para ver se tudo ali está correto, se há possibilidade de você abrir a sua inscrição também a partir do momento que você adquiriu o bem. Esses são os principais documentos fiscais iniciais que a gente avalia. A gente tem aí áreas de grande movimentação, especialmente agrícola, na atualidade. A gente pega ali o Mato Piba, o Tocantins inteiro praticamente. No Mato Grosso tem algumas regiões que ainda estão assim, aquela troca grande, porque é um produtor que a gente sabe que está indo para lá, que mudou, que comprou, que arrendou. Na hora do arrendamento também é preciso ter algumas cautelas? Muito, muito, Fabélia. Tanto para quem está comprando a área, quanto para quem está arrendando. Para quem está comprando, é importantíssimo ele avaliar se tem algum contrato de arrendamento ou parceria vigente em cima daquele imóvel. Se tiver, aquela pessoa, aquele arrendatário, aquele parceiro, ele tem preferência para comprar. Ainda tem essa parte, né? Que ele tem a preferência na hora da compra. Justamente. Então você precisa verificar essa situação e, se caso ele não quiser exercer a preferência dele, pegar um documento que ele está abrindo mão daquela preferência, que ele tem conhecimento do seu negócio, que ele está abrindo mão. Eu já ia te questionar isso, porque a gente já está aqui bem em cima da hora. Então, se ele está dispensando a preferência, eu preciso registrar, documentar isso e registrar isso com, pelo menos, aquele reconhecimento de firma. Exatamente. Uma folha você consegue fazer esse documento, que ele tem conhecimento das condições do seu negócio e que ele não quer exercer o direito dele de compra, e reconhece firma, você vai se resguardar. Então é muito importante, é fundamental essa observação.